Seria um artefato alienígena? Agora eu quero ver. Olá, Ana e assombrados, quem vos escreve é o Ciclano, mas pode me chamar de Fulano. Tenho 16 anos e conheci o canal faz uma cota. Uma cota? O que é faz uma cota? Sempre gostei do sobrenatural e lembro que o primeiro vídeo que assisti foi um relato sobre mariposa bruxa, já que eu procurava vídeos de entomologia, ciência que estuda os insetos, entomologia, pois eu gosto muito desse assunto. E como todo mundo, depois do primeiro vídeo, eu viciei no canal. Belezinha. O fato, quem me contou foi o meu pai. E aconteceu com um primo dele no ano de 1992, numa fazenda em Diamantino, Mato Grosso. Esse primo, que chamarei de Carlos, havia comprado na região uma fazenda sem pasto formado nem sede, nem a casa da fazenda. Sendo assim necessário fazer o desmate de parte da mata, já deixando claro que sou contra o desmatamento ilegal e que no caso aqui foi autorizado pelo IBAMA. Lá, o bioma é de transição entre cerrado e floresta amazônica. E para derrubar as árvores passa-se um link, uma corrente com um trator em cada extremidade, que muitas vezes tomba inúmeras árvores com suas raízes, deixando o solo bem revirado. No meio do processo de derrubada das árvores, Carlos percebeu que havia um objeto parcialmente enterrado no solo, que já estava meio revirado. O objeto, uma esfera oca de metal que estava enterrada no chão, com parte na superfície. Cerca de um terço da esfera estava exposta. Parte essa que notava-se um rombo. Usando uma escavadeira manual, Carlos tirou a esfera de metal do chão a qual tinha o tamanho daquelas bolas leves de plástico ou mesmo das bolas médias de yoga. Para se ter uma noção, ela era assim era do mesmo tamanho da bola do Kiko. Tá bom? Todo mundo sabe agora, mais ou menos da bola do Kiko. Então ela era desse. Agora eu entendi. Ótima explicação, do tamanho da bola do Kiko. Ah, sim. Grande até, né? E apesar de ser de metal, era bem leve, não pesando mais do que 2 quilos. Externamente era escurecida, mas não de um tom homogêneo. O metal que estava escurecido, do mesmo jeito que colheres ou facas ficam quando expostas por um tempo prolongado ao fogo. Acredito que ao adentrar na atmosfera, ela ficou incandescente como cometas, o que lhe conferiu tal aspecto. A esfera era oca e possuía um rombo cheio de rebarbas, como se algo tivesse estourado e saído de dentro para fora da bola. Tal rombo era grande o suficiente para caber uma mão de um adulto fechada. O metal possuía cerca de 1,5 centímetros de espessura e o interior da bola era completamente espelhado. Carlos a levou para casa dos meus avós, que moravam na mesma cidade que moro atualmente, a Damantina. Meu avô é falecido desde 2008, se não me engano. Portanto, eu tenho poucas recordações. Dele, já que na época eu deveria ter uns 5 anos. Já a minha avó tem Alzheimer, portanto, não se recorda desse ocorrido. Meu avô era muito fuçado. Era um MacGyver, um professor pardal. Consertava de tudo e inventava de tudo. Habilidades essas herdadas pelo meu pai e o meu tio. Por isso, o Carlos achou que o vovô pudesse deduzir do que se tratava tal objeto. Porém, foi em vão. Meu avô não fazia nem ideia do que poderia ser aquilo. Decidiram então levar a um mecânico para ouvir a opinião de um especialista.
já que na cidade, que até hoje é pequena, um mecânico era provavelmente a pessoa mais perto de saber o que era aquela bola do Kiko de Chernobyl. A bola passou por 3 mecânicos. O primeiro não soube dizer o que era. Mandou para o segundo, que também não fez nem menção de ter algum palpite sobre o artefato. E o segundo falou que restava só mais um mecânico na cidade que talvez soubesse dizer o que era aquilo. Um velho e famigerado italiano, bem conhecido na cidade, que chamarei aqui de seu Lourenço. Ele era um mecânico dos bons, o mais experiente da cidade na época. Seu Lourenço conseguia consertar de tudo, além de possuir um amplo conhecimento sobre peças mecânicas, e era tão habilidoso que consertava até lâmpadas de faróis de silibim. Eu não sei o que é isso. O que é praticamente impossível, já que essas lâmpadas são incandescentes e por isso só funcionam em ambiente com vácuo. Ou seja, ao abri-las para consertar o circuito interno de tungstênio, o vácuo se perde e a lâmpada não funciona. Mas por incrível que pareça, o velho conseguia consertá-las. Ou seja, se tinha alguém que pudesse descobrir o que era aquela esfera, esse alguém era o seu Lourenço. Ao chegarem à oficina, o meu avô tirou a esfera da caçamba da caminhonete de Carlos e foi entrando junto com meu pai e com meu tio na oficina. Cumprimentou seu Lourenço, colocou em cima da bancada de trabalho e o seu Lourenço, com certa cara de espanto, se aproximou da mesma, colocou seu óculos de grau e ficou examinando a bola por cerca de uns 5 minutos, procurando ver se identificava alguma solda ou junção. Seu Lourenço olhava e passava a mão na superfície da esfera, tentando encontrar algo, mas não encontrou nada. Parecia que a esfera era feita de uma peça só. Vovô sugeriu que a solda pudesse ter desaparecido, pois a bola poderia ter passado por um polimento, o qual encobriria o rastro da solda. Mas seu Lourenço discordou. Afirmou que não é possível esconder e camuflar totalmente a marca no metal soldado, já que até mesmo com um ótimo polimento é possível identificar a marca da soldagem com um olhar um pouco mais minucioso. Porém, seu Lourenço não encontrou evidência nenhuma de soldagem ou encaixe na esfera. Seu Lourenço decidiu por tirar uma amostra do metal para tentar identificá-lo. Primeiro pegou um formão de ferro e uma marreta para tentar dessa forma lascar um pedaço da rebarba do rombo. Firmou bem a esfera na bancada, posicionou o formão numa parte da rebarba e golpeou várias vezes com a marreta, mas só o que conseguiu foi que a rebarba entortasse bem pouco. Decidiu então usar uma serra circular para tirar a amostra, mas novamente, além de não conseguir cortar, o metal da esfera comeu os dentes da serra, deixando o véio irritado. Ele então levou a esfera para o local na oficina onde fazia soldas e lascou o maçarico na potência máxima na mesma rebarba, que só ficou incandescente, mas o metal não cedeu. O velho, já começando a ficar puto da vida, pôs a bola numa mesa, colocou a bola numa mesa onde ficava uma esmerilhadeira de bancada, que basicamente é um motor com 2 extremidades. Uma gira um disco para corte de metal e a outra uma lixa para metal. Seu Lourenço, já xingando muito em italiano, pegou a esfera e meteu a rebarba no disco de corte da esmerilhadeira. Fez muita faísca e de novo a tentativa foi um fiasco. Acabou que seu Lourenço ficou pé da vida por não conseguir cortar o metal. Xingou a bola de tudo quanto é nome em italiano e meio que expulsou todo mundo da oficina. Dio cane, cazzo. Meu avô, então, decidiu por levar a bola para casa e deixar guardada num quartinho nos fundos da casa, onde ficavam outras bagunças. Como a cidade era pequena, logo as pessoas ficaram sabendo da tal esfera e volta e meia alguém aparecia na casa dos meus avós para ver essa esfera.
Até que um dia um homem chegou para vê-la. Ele se apresentou e disse que era jornalista e que veio de Presidente Prudente e era representante de um certo jornal e gostaria de fazer uma matéria sobre tal esfera. Meu avô o convidou para entrar, minha avó serviu um cafezinho e o meu tio, o irmão do meu pai, trouxe a esfera para o jornalista. Ele fez umas fotos com uma câmera de filme e gravou a história que o meu avô contava sobre a esfera e como ela chegou até ele. O jornalista foi embora, mas o meu pai disse que não conseguiu achar nenhuma reportagem sobre a esfera nos jornais, nesse tal jornal, que saíram após a visita, nenhuma dessas reportagens que saíram após a visita do jornalista, não tinha nada falando da esfera. Depois de um tempo, a esfera ficou esquecida, o que já era esperado. As visitas dos curiosos se tornaram cada vez menos frequentes, até que se tornaram bem eventuais. Quando, numa tarde de um dia de semana, chegou um carro que estacionou na frente da casa dos meus avós. Dele saíram 2 homens, ambos vestiam camisa e calça social, sendo que um deles tinha algumas condecorações militares presas na camisa, além do broche com o símbolo da Tinha algumas condecorações militares presas na camisa, além do broche com o símbolo da Força Aérea Brasileira. Já o outro não tinha nada preso na camisa, mas carregava uma maleta de couro, dessas que se usava para guardar documentos e papeladas. Eles bateram palmas e foram atendidos por meu avô. Se apresentaram acho que era militar, não sei. Era um oficial da aeronáutica. E o outro era um funcionário do INPE. Nesse dia, só ele e a minha avó estavam em casa. Meu pai e meu tio haviam saído. Meu avô convidou-os para entrar. Muito educados, pediram licença, entraram, se sentaram nas cadeiras da área, perguntaram se era ali que residia o senhor que tinha em sua posse uma esfera metálica com tais características, encontrada no Mato Grosso. Meu avô confirmou. Então o representante do INPE disse ao meu avô que tinha ordens para levar a esfera. Apresentou um mandado de busca e apreensão, justificando que a esfera devia ser tutela da Força Aérea Nacional, a qual iria averiguá-la e dar um destino correto para a mesma. Enquanto o funcionário conversava com meu avô, o oficial da aeronáutica ficou o tempo todo calado. O funcionário pediu educadamente que o meu avô pegasse a esfera. Meu avô foi até o quarto dos fundos da casa, pegou a esfera e entregou para o oficial, que colocou-a no porta-malas do carro. O funcionário fez um recibo que constava data do confisco da esfera, entre outras informações básicas. Entregou para o meu avô, ambos se despediram, entraram no carro e partiram, levando para sempre a esfera. Meu avô chegou a ligar no INPE para tentar saber qual foi o destino da esfera, ou mesmo saber o que era aquilo. Mas ele não recebeu resposta alguma e até hoje meu pai se questiona o que era tal artefato e para onde foi levado. Ana, agora vou fazer alguns adendos de por que acho essa história tão estranha e por que acredito que tal esfera não seja só uma parte de um satélite. Como muitas pessoas da família e amigos do meu pai e o meu tio disseram acreditar ser. Então, eles acreditavam que era parte de um satélite. Primeiro, vou falar sobre a relação entre o peso da esfera e sua resistência. Ela não pesava mais de 2 quilos, porém o metal da esfera era muito resistente, ou seja, ela deveria ser bem mais pesada que isso, levando em conta a sua espessura de mais ou menos 1,5 cm. Mas uma espessura de 1,5 cm é bastante, né? Já que só metais como titânio ou mesmo aço têm resistência semelhante à resistência da esfera.
Ou seja, a esfera deveria pesar... a esfera deveria passar dos 2 quilos. Outro ponto é que o funcionário do INPE não deu absolutamente nenhum motivo de por que a esfera deveria ser recolhida. Se fosse mesmo parte de um satélite, não teria por que esconder a verdade. Bastava dizer que era apenas uma peça que desprendeu de um satélite, entrou na atmosfera e que deveria ter um destino correto para descarte, por exemplo. Além disso, mesmo ligando no INPE, ninguém falou nada. Bom, outro fato curioso é sobre a resistência da esfera. Mesmo se ela fosse feita de aço ou de titânio, eu acredito que o seu Lourenço ia conseguir, nem que fosse a muito custo, pelo menos fazer um corte no metal, ou arrancar um pedacinho do mesmo. Mas o máximo que ele conseguiu foi fazer a pequena rebarba entortar um pouquinho, com as marretadas que ele deu. Quarto e último adendo: como que algo teve força para estourar aquele metal de dentro para fora, sem ter espaço para pegar impulso ou mesmo sem danificar qualquer outra região da esfera? Atualmente, o recibo não existe mais, porque já faz muitos anos e não foi guardado. Senão eu ia mandar uma foto para você. Também andei pesquisando e não encontrei nenhuma reportagem sobre a tal esfera. Hoje acredito que não se tratava de algo tão simples, mas sim algo que exigisse segredo de Estado. Eu brinco com meu pai, falo que aquilo era uma sonda alienígena e que o ET precisou evacuar porque estava dirigindo embriagado e ia perder o controle. Penso também no que saiu de dentro da esfera. Lembro de uma notícia antiga do Matheus falando sobre esferas de metal que soltavam um material biológico por um furo. E fico pensando se não se tratava de uma dessas. Só sei que há muitos mistérios nesse Brasilzão de meu Deus, principalmente no interior e nas regiões mais remotas do país. Um grande abraço a todos assombrados, a você, Aninha, que faz um trabalho épico contando os relatos, obrigada. Ao Matheus, que traz as únicas notícias que gosto de ouvir, e as crianças. Caso alguém tenha uma história parecida, deixa nos comentários ou manda o relato pra gente. Muito obrigada pela sua história. Que interessante, né? O metal... se alguém também souber... Vamos perguntar pro Sérgio Sacani. Será que o Sérgio Sacani saberia dizer, né? O que poderia ser essa esfera do tamanho da bola do Kiko? Tá tomando banho? O que seria, Matheus? O que poderia ser essa esfera? A esfera dos Bets. Fiz um especial já. Quando eles assistirem. O que é? Uma esfera caiu do céu, tamanho de uma bola de do basquete. Kiko? Não, essa daí é do bolo Kiko. É maior um pouco. O que tem? O que ela fazia? Era desse jeito? De metal, muito forte? De metal, super forte, ninguém conseguia Oca? abrir. Não conseguiram abrir. Foram fazer teste e de repente confiscaram a esfera. Olha lá, é a esfera dos Bets, ninguém sabe, é um mistério. Não sabe? Então assistam o vídeo a esfera dos Bets. É o mesmo... Não, esse é outro canal. É BETZ. Tá. BETZ, Bets. Acho que é relação. Onde aconteceu isso? Estados Unidos das Américas. Estados Unidos. Olha lá. Então, pode ser... Que ano? Assistam, né? Assista o vídeo que o Matheus fez.